Muito bom dia, graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Seja bem-vindo a esse Café com Deus. Estamos aqui para dar continuidade a essa leitura que estamos realizando há mais de um ano, buscando aqui, por meio do Espírito Santo, ter esse conhecimento da vontade de Deus pelos ensinamentos colocados pelos apóstolos, colocados por Jesus. São experiências, são fatos, são relatos que nos direciona a fazer o que é certo, a ter atenção para o que é certo, para o desígnio de Deus, para o propósito de Deus, pelo fato dele ter nos agraciado com essa escolha de segui-lo. Então, nós vamos continuando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, começando hoje, o versículo 17 a 20. Vamos ler, vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Lucas fala sobre o retorno dos 72 discípulos. Nós sabemos que Jesus havia enviado os 72, Jesus ficou com as pessoas ali, onde se encontravam os 12, e trouxe aquela palavra a eles. E agora, Jesus ele vai nos despertar para algo extremamente relevante de nós observarmos e tomarmos como exemplo. Veja bem o que diz aqui a palavra trazida nessa narrativa do apóstolo Lucas 10, 17. Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram 2 pontos, abre aspas. O retorno foi feliz. O retorno alcançou parte do objetivo. Como assim parte do objetivo? Escute a palavra toda, que você vai entender. Para os discípulos, eles tinham alcançado o total objetivo da missão. Mas para Jesus, algo ainda precisava ser corrigido neles. Aí você vai entender na palavra o porquê que Jesus enviou os 72 à frente dele para os lugares que Jesus estaria indo ali. Só um momento aqui. Glória a Deus. Só um momento aqui, amados. Aleluia. Louvado seja Deus. Precisava responder aqui uma mensagem. Então, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram 2 pontos, abre aspas. Senhor, ponto de afirmação. Então, sem sombra de dúvida, esses 72 vieram com a certeza absoluta de que Jesus é Senhor. Isso aqui não deixa dúvida. Os resultados contribuíram para isso? Com certeza. A obra que foi realizada por meio deles, através do Espírito Santo na vida deles, contribuiu para esta afirmação? Com certeza. Porque Jesus disse, se não veres sinais, não hão de crer em mim. Agora imagina eles, por meio do nome de Jesus, realizando tais sinais. Aí eles disseram para Jesus, até os demônios, que eles jamais imaginariam, até os demônios
se submete ao nosso comando, vírgula, em teu nome, ponto, fecha aspas. Ao que Jesus lhes revelou. Quer dizer, não foi uma replicação, não foi uma orientação. Jesus aqui ele traz uma revelação diretamente a eles. E é essa revelação que vai nos dar exatamente a conexão daquilo que em nós, diante de Deus, tem valor e importância, a quem nós devemos observar diariamente. Ao que Jesus lhes revelou. Abre aspas. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, ponto de afirmação. É o segundo ponto de afirmação que temos aqui. Um partiu dos 72, afirmando com toda clareza que Jesus é Senhor, e agora Jesus está revelando a ele que ele viu Satanás caindo do céu como relâmpago, e então ele vai e diz, atentai. É inegociável, nós temos que estar atentos para o que Jesus vai expor agora. Vai dizer a eles, atentai, ponto de afirmação. Eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, vírgula, assim como sobre todo o poder do inimigo, vírgula, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Ponto. Contudo, vírgula, atentai para isso, apesar de que eu vos tenho dado poder e autoridade contra todo mal, contra serpentes e escorpiões, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Mas tem um porém, que vocês precisam aprender. Assim Jesus estava se comunicando, se dirigindo aos 72. Lógico que os 12 estavam ali ouvindo também. Aí versículo 20 ele cumprimenta. Contudo, vírgula, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, te agradecemos pela tua graça de nos conceder mais esse dia, mais esse momento específico ao qual nós reservamos estarmos contigo na direção do teu Espírito Santo para nós aprendermos a tua palavra e anunciarmos o teu evangelho. Agradecemos, meu Deus, a ti pela confiança da fé que o Senhor colocou em nós, por meio dessa palavra. Olha para cada vida e faça, meu Deus, com que essa palavra gere um impacto nesses corações, nesses entendimentos, no espírito dessa pessoa, a fim que todos nós possamos nos fortalecer e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Ao ler essa palavra, a gente observa aqui pelo Espírito Santo como o apóstolo Lucas, ele teve essa direção do Espírito Santo na vida dele para relatar esses fatos. Observa como Jesus ele começa a trabalhar para chegar a um objetivo. O objetivo final é esse. Então, o que Jesus faz? Ele tem que armar um cenário. Glória a Deus, aleluia. Ele tem que armar um cenário. Louvado seja Deus. Ele tem que preparar o momento
para que os discípulos tenham experiências. Glória a Deus. Para que os discípulos tenham exatamente o cenário que leve eles a serem ensinados por Jesus. Jesus poderia ter ido diretamente a esse assunto. Poderia ter ido diretamente sem haver a necessidade de enviá-los àqueles lugares e aquelas cidades que Jesus iria passar por todos eles, porque a palavra diz isso. Então, quando você começa a ler e acompanhar a narrativa do apóstolo Lucas, dessa jornada de Jesus, dos seus últimos dias, de subir aos céus, nós vemos que Jesus está lidando com pessoas que têm interesse no reino dele. Seus discípulos, as 3 pessoas que ele encontra pelo caminho, os 72 que ele envia. Então nós estamos vendo aqui já as pessoas que ficaram antes dos discípulos retornarem, antes dos 72 retornarem. Essas pessoas que ficaram tiveram também uma lição, um ensinamento a respeito do que Jesus havia feito, realizado naquelas 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que obras como essa tivessem sido feitas em qualquer outra região, como Tiro e Sidom, o povo teria se arrependido com sacos e cobertos de cinza. Quer dizer, as oportunidades de Deus vêm nas nossas vidas, trazendo a bênção de Deus sobre nós, mas para nos ensinar o caminho do arrependimento, o caminho do conserto. Não é só ser agraciado, ser abençoado, ser curado, realizar milagres como aconteceu aqui. Então Jesus, ele quer ensinar. Ele está preparando o caminho aqui para ensinar os 72. Então o que ele faz? Ele envia os 72, mesmo sabendo que ele, Jesus, iria depois deles a esses mesmos lugares. É assim que a palavra diz. Aí os 72 retornam. Retornam cheios de alegria. Então os 72 retornaram muito felizes. E disseram, falaram, 2 pontos, Senhor, ponto de afirmação. Bem, algo já foi proveitoso. Jesus já envia os 72 e Jesus já vê neles que o retorno da missão que Jesus deu a ele já foi um retorno positivo. Um dos retornos positivos. Mas sempre há algo a mais a ser feito na nossa vida. Nós temos que entender que Jesus trabalha dia a dia a nosso favor. O Espírito Santo, ele trabalha dia a dia em nossas vidas, nos fazendo passar por circunstâncias, por momentos, mesmo que sejam de alegria, de satisfação, mas é para nos ensinar, depois disto, o que ele quer nos mostrar, o que ele quer nos revelar. Porque aqui você vê Jesus trazendo uma revelação para eles. Após eles esboçarem essa tamanha alegria, satisfação, e após eles também esboçarem essa confirmação agora de que realmente Jesus é Senhor. Porque Jesus deu a eles a autoridade e poder para eles fazer tudo aquilo que eles fizeram. Então já temos um ponto
alcançado aqui. A missão de Jesus, dada aos 72, já tem o primeiro ponto alcançado. Eles voltam conscientes, inteiramente confiantes e com a certeza absoluta de quem os enviou para realizar tal obra, essa pessoa é Senhor. Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor de nossas vidas. Então, tudo aquilo que Jesus nos concede a fazer no nome dele, a realizarmos no nome dele, nós aprendemos que a primeira lição é para que nós tenhamos convicção, após o resultado, de que realmente ele é Senhor, que podemos confiar nele, que podemos depositar as nossas vidas aos cuidados dele, porque ele é Senhor. Não há outro Senhor além dele. Ele é Senhor dos céus e da terra, do universo e de tudo que neles há. Ele que manda. Ele que tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra, e ele delega a quem ele quer para qual objetivo? Exatamente, primeiramente, de que eu e você tenhamos plena convicção de que ele é Senhor. Por essa razão, é um dos motivos, é uma das razões que Jesus envia à frente dele, porque a palavra anterior, Jesus enviou eles à frente deles. Jesus passaria depois pelos mesmos lugares. Então, se Jesus quisesse ali estar reunido com eles e os corrigirem, Jesus apenas ia corrigir eles através de uma palavra. Mas eles não teriam passado pela experiência que ele ia confirmar a palavra que Jesus estava propondo fazer eles guardar e entender. Então, amados, desculpem pelo som, nós já falamos várias vezes aqui, infelizmente não temos como evitar. Aí por isso que precisamos estar bem ligado aqui com o Espírito Santo para não deixar os barulhos interferir naquilo que Deus está nos propondo a nos ensinar. A primeira lição é que os resultados de alegria, de felicidade, da obra que realizamos no nome de Jesus, para a glória do nome dele, é para confirmar em nós essa convicção de que ele é Senhor. A partir do momento em que eles declaram a Jesus, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Nós aprendemos que o teu nome faz até os demônios se submeter ao nosso comando, à nossa ordem. Porque agora eles estão cientes de que Jesus é Senhor. De que o nome dele tem poder. E quando você fala no nome dele, as coisas mudam. Jesus ele afirmou, abre aspas, tudo o que pedi ao Pai no meu nome, ele vos concederá, fecha aspas. O nome dele é poderoso. A palavra diz, no outro texto, todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é Senhor. Mas é melhor nós confessarmos agora que ele é Senhor, é melhor nós dobrarmos o nosso joelho agora do que sermos obrigados a fazer isso no juízo final. Porque ninguém vai escapar não. A palavra de Deus ela é irrevogável. É infurtável. Não tem como mudar. O que está escrito e vai acontecer. Não importa o tempo pertence a Deus. O tempo trabalha a favor de Deus. Se trabalha a favor de Deus, está trabalhando a favor de nós. Só precisamos ter consciência de que ele é Senhor do tempo também. Senhor das nossas vidas, Senhor do tempo, Senhor das promessas. Porque qual é
mais importante para nós? O que Jesus está querendo aqui passar para os discípulos? O que é mais importante para vocês? Se alegrar com os resultados? Com a descoberta agora de que eu sou Senhor? Mas tem algo a revelar a vocês que eu não revelei antes ainda. Jesus está conversando com os 72 e os 12 estão ali também. Tem algo que nessa jornada toda até aqui eu não havia revelado para vocês ainda. Por essa razão eu enviei vocês à minha frente. Esses 72. Aí Jesus vai trazer essa revelação. Eles não tinham conhecimento disso. Eles não tinham conhecimento desse fato, dessa realidade. Porque ao descobrir que Jesus é Senhor e que até os demônios se submetem ao nome de Jesus, aí Jesus fala uma coisa para eles. Ao que Jesus lhes revelou. 2 pontos, abraço. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Ele disse, eu estava presente. Eu estava lá. Quando ele foi expulso do céu. E ele caiu como um relâmpago. Ou seja, Jesus está dizendo, não é de agora que eu sou Senhor. Não é de agora que esses demônios se submetem à minha autoridade, ao meu poder. Desde a queda dele, antes da queda dele. Quando ele caiu, eu estava lá, eu vi. Quem era o verbo? Era ele, Jesus. Quando Deus expulsou Satanás, fez ele cair do céu como relâmpago, qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? Jesus é o verbo. Aí ele diz para os discípulos, ele traz essa revelação. Eu vi. Eu estava lá. Por isso ele se submete ao meu nome. Satanás submete ao nome de Jesus porque sabe que é um nome poderoso. É o nome, é o Senhor dos céus e da terra que expulsou ele de lá. E fez ele cair como relâmpago. Aí ele diz, agora vocês têm que atentar. Atentar aí. Para que eu tenho que ter atenção? Ele chama a atenção a vocês. É para isso que vocês têm que ter atenção agora. Atentai. Eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, vírgula, assim como sobre todo o poder do inimigo, vírgula, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Atenta para isso. Eu dei a vocês a autoridade. Vocês exerceram a autoridade que eu deleguei a vocês. Mas, contudo, tem algo que vocês precisam aprender. Regozijai-vos, vírgula, ou seja, se alegrai-vos, vírgula. Não apenas porque os espíritos vos obedecem. Vocês não devem se alegrar só porque os demônios obedecem. Os espíritos obedecem quando vocês pronunciam o meu nome. Mas, sim, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então, qual é a maior alegria que eu tenho que ter? Não é pelos resultados. É pela promessa. É pela confirmação da promessa. Porque a promessa é irrefutável. Resultados muitas vezes são esquecidos. Eu me lembro de uma revelação que o Espírito Santo me deu quando eu fui pregar em um seminário. Em época de retiro. Era época de carnaval, então a igreja fez um retiro e o pastor me convidou para estar lá. Foi nos concedida uma oportunidade e eu tinha um pastor lá, um pregador internacional, já tinha pregado em vários países. Não lembro agora o nome dele, porque faz bastante tempo. E ele pregou e no dia
à noite, a abertura, e no outro dia pela manhã, o pastor me colocou lá para pregar. E eu passei praticamente a noite toda orando, pedindo ao Espírito Santo uma palavra, pedindo ao Espírito Santo uma revelação da palavra. Porque eu não tinha que estar me preocupando com aquilo que já havia sido pregado por esse grande pregador, conhecido em muitos países. Então eu tinha que estar ligado no que o Espírito Santo ia trazer como revelação. E foi nesta madrugada, antes de pregarmos lá para aquele grupo de pessoas da igreja, jovens e demais pessoas, havia bastante pessoas, o Espírito Santo me trouxe uma mensagem da palavra, e dentro dessa palavra uma revelação. Quando o apóstolo Pedro faz a seguinte indagação a Jesus: Senhor, e nós? O que haveremos de ganhar? O que haveremos de receber de ti? Porque nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos famílias, empregos, tudo. Aí o que Jesus respondeu para eles? Vocês vão receber 100 vezes mais aqui nessa terra, e quando chegar no céu, muito mais ainda. Aí o Espírito Santo me traz a revelação nesse exato momento da palavra que eu já de madrugada já tinha orado e ele já tinha me concedido. Presente prometido empolga mais do que presente recebido. Aí você vai começar a ver Jesus prometendo mais do que dando a eles. Porque você se lembra da última vez que você já recebeu um presente? Você já esqueceu. Qual foi o primeiro presente que alguém te deu? Lembra da pessoa? Lembra do presente? Tu também nem se lembre mais. O que Jesus está chamando a atenção a eles não é para o presente, é para o futuro. Não é para o resultado. O resultado foi mediante a senhoria de Cristo, a autoridade, o domínio e o poder de Jesus, que ele delegou a eles para fazer a obra. Deixaram eles alegres, felizes, despertaram nele que realmente Jesus é Senhor, mas tinha algo que eles não haviam presenciado e que Jesus revela a ele. Vocês estão alegres e felizes porque os demônios se submetem ao comando de vocês quando vocês pronunciam o meu nome? Eu vi foi ele cair do céu como relâmpago. Ou seja, eu conheço ele antes de vocês. Ele já me obedece antes de vocês. E ele estará obedecendo a vocês ao pronunciar o meu nome. Satanás é submisso a Deus muito antes de nós nascermos. Muito antes do homem ser criado. E aí Jesus confirma o que ele nos delegou, porque ele tem poder, ele é Senhor. Eu vos dou autoridade, poder, para pisar serpentes, escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. E nada nem ninguém vos fará, irá ou vos fará qualquer mal. Ele é Senhor, nos concede essa autoridade, esse poder, porque Satanás já conhece Jesus antes de eu e você conhecer. Mas, contudo, ele faz uma observação. Tudo bem, não tem problema nenhum você se alegrar, se regozijar com os resultados. Claro que nós se alegramos com os resultados.
Mas não é o objetivo principal, não é o resultado. É o que vem depois do resultado. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os Espíritos vos obedecem. Tudo bem, os Espíritos obedecem vocês por causa do meu nome. Não tem nada errado em vocês se alegrar por isso. Mas, sim, vocês devem se alegrar muito mais ainda. Porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ou no livro da vida, conforme a tradução da tua Bíblia. Há um objetivo maior para vocês se alegrar. É o fato do nome de vocês estar escrito nos céus. Isso é mais importante do que qualquer alegria que a vida com Cristo aqui possa nos proporcionar. Uma alegria que Ele já sabe, que Jesus já conhece antecipadamente. Jesus envia eles para ter essa experiência, para despertar neles, primeiro, o poderio de Cristo, o senhorio dele, sobre os demônios, sobre Satanás, sobre todo o mal, sobre as serpentes e escorpiões. Ele está usando aqui imagens figurativas, serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder do inimigo. Aí tem gente que diz, não, Satanás não tem poder nenhum. Bem, quem está falando a verdade? Porque Jesus aqui acabou de dizer que o inimigo tem poder. Ele não tem o poder que Jesus tem. Ele não tem a autoridade e o poder que Jesus tem, porque ele é submisso a esse poder, essa autoridade. Mas ele tem o poder de destruir, ele veio para matar, roubar e destruir. E quantas pessoas ele não engana? Quantas pessoas ele não persuade, quantas pessoas ele não mata? Diariamente nesse mundo. Quantos sangues inocentes não são derramados exatamente porque Satanás está ali, agindo por meio de pessoas. Por mentes diabólicas. Por pessoas que se dispõem a servir Satanás mesmo. Porque é enganada. Não sabe o destino de Satanás. E quem não sabe o destino de Satanás, se segue a ele, vai para o mesmo destino dele. Agora, o que Jesus está despertando em nós ao enviar os 72, e enquanto ele aguarda, ele vai ensinando as pessoas que ficaram lá, e o seu grupo de discípulos, quando os 72 retornam cheios de alegria. Cheio de alegria. Retornaram muito felizes. A felicidade foi tão grande que eles foram logo relatando. Mas o primeiro relato, a primeira coisa, a lição que eles aprenderam, os 70, da jornada delegada por Jesus, da autoridade, do poder que foi delegado por Jesus para eles realizar, o primeiro resultado que ocorreu na vida dos 72 é o mesmo que tem que ocorrer na minha e na sua vida. Se isso não acontecer na minha e na sua vida, nada do que possa ter Deus realizado através de nós vai ter importância. Porque não adianta nós ganharmos o mundo inteiro, como diz a palavra, e perder a nossa alma. Que adianta nos alegrarmos por milhões e milhares que venham a crer por meio da palavra que anunciamos, se nós não tivermos essa mesma convicção após esse resultado. Que convicção é essa que eu tenho que ter? Está escrito aqui. Eles disseram, abre aspas, Senhor, ponto de afirmação. Antes deles dizer, até os demônios nos submetem ao nosso comando quando falamos no teu nome, antes de ele afirmar os resultados,
eles afirmam a convicção que eles passam a ter. Então Deus, ele opera através da sua vida, a favor e através da sua vida, para que nós tenhamos essa convicção e nunca abandonar, nunca deixar de crer de que Ele é Senhor, antes mesmo de nós termos nascido, antes mesmo de nós termos conhecido o mal, antes mesmo de Satanás ter sido lançado dos céus como relâmpago, porque Ele, Jesus, estava lá. Ele faz essa revelação pela primeira vez. Porque Ele está dizendo a vocês, você acha que esses demônios estão se submetendo ao meu nome quando vocês estão ordenando a eles? Você acha que isso é de agora? Não. Antes mesmo de vocês nascerem, antes mesmo da existência do mundo, do ser humano, ele já me obedecia. Eu vi ele caindo do céu como relâmpago. A minha autoridade não é de agora, o meu senhorio não é de agora. O meu poderio não é de agora. Jesus estava afirmando isso para eles. Satanás conhece o meu poderio, Satanás conhece a minha autoridade, o meu poder. E não é só Satanás que me submete, não, ao meu poder. É todas as coisas. Tudo, todas as coisas, todas as autoridades do mundo. Todo o poder em cima, nos céus e na terra, se submete à autoridade dele. Porque que goste, que não goste, que aceite, que não aceite. O ser humano, ele tem duas opções na vida de escolha. Reconhecer antes da sua morte que Jesus é Senhor, ou vai conhecer e confessar que Ele é Senhor depois da sua morte. Qual a diferença dos dois resultados? É que se você conhecer Ele agora como Senhor da tua vida, você vai estar com Ele, presenciando com Ele aqueles que vão afirmar isso depois da morte. E aí já é tarde demais. Porque além de confessar, vão se ajoelhar. Todo joelho se dobrará diante dele. Toda língua confessará. Não vai escapar ninguém que Ele é Senhor. Mas é melhor confessarmos agora que Ele é Senhor de nossas vidas, para que não tenhamos que confessar, mesmo não querendo, diante do poderio dele quando Ele estiver julgando a todos, quando Ele estiver sentado no trono e julgando a todos. Ah, mas Jesus não veio para salvar? Ele veio para salvar. Mas Ele vai receber a procuração do Pai para julgar o mundo inteiro. Por quê? Porque foi Ele que deu a vida por todos. Então, Jesus envia os 72 exatamente porque Jesus está projetando na vida deles, para eles aprenderem pelas experiências, para que no momento em que eles trouxerem os resultados da alegria, da satisfação, da surpresa, de verem os demônios, os espíritos submeter ao comando deles pelo nome de Jesus. Mas acima de tudo isso, tem duas coisas aqui mais importantes do que tudo. Primeiro, eles, os discípulos, reconheceram que Jesus é Senhor. Somente um Senhor poderoso seria capaz de delegar-nos tamanha autoridade sobre os demônios, sobre o mal. Aí Jesus disse, não, mas eu vos dei autoridade mais do que isso. Mas antes de dar essa autoridade a vocês, de confirmar isso a vocês, eu quero que vocês entendam. E Jesus revelou, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Então não fica admirado.
ele é obrigado a obedecer o nome de Jesus. Pronto, e acabou. Todo o poder do mal é submisso ao nome de Jesus. Tudo é submisso ao nome dele. E aí Jesus disse, vocês podem se alegrar, não tem nada de errado em vocês se alegrar com os resultados. Mas existe algo maior para vocês se alegrar. É porque o nome de vocês está escrito nos céus. E aqui faço essa pergunta a você. Você já tem essas duas convicções? Porque no caso aqui, Jesus recomenda 3. Mas você já tem essas duas convicções? Porque uma delas aqui é para pessoas específicas. Que ele escolheu com esse legado. Mas você já tem essas duas convicções principais? Primeira, Jesus é Senhor. A segunda, você tem o seu nome? Você tem essa certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Está escrito lá nos céus o teu nome? Daqueles que vão entrar lá? Porque só entra lá se o nome estiver lá. Se o meu nome estiver lá, eu vou entrar lá. Por meio daquele que deu a vida por mim, na cruz do Calvário. Porque ele é o caminho que me conduz para lá. Ele que coloca o meu nome lá. E se ele colocou o meu nome lá, ninguém tira, ninguém apaga. Ninguém impede de eu chegar lá. Eu só tenho que permanecer. Crendo sempre que ele é Senhor da minha vida, e de tudo e de todos, e todo mal é submisso ao nome dele. Tudo é submisso ao nome dele. Ele tem todo o poderio, toda a soberania está na pessoa do nome dele, de Jesus. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. E ele passa isso para os 72 e os demais discípulos que estão ali. Não fique aí admirado, porque vou trazer uma revelação para vocês antes de vocês mesmo nascer, antes de vocês existir, antes desse mundo existir. E ter algum ser humano nessa terra. Eu vi Satanás caindo de lá como um relâmpago. Essa expressão de Jesus é impactante. Traz arrepio a Satanás todas as vezes que alguém fala sobre isso. Que faz ele lembrar de que não tem um Senhor poderoso maior do que ele, Jesus, que o expulsou ele lá dos céus. Como relâmpago ele caiu. Aí Jesus disse, eu tenho dado a vocês, eu vos tenho dado autoridade, eu já tenho dado autoridade para pisar serpentes, escorpiões e assim sobre todo o poder do inimigo. Assim como todo o poder do inimigo. E nada nem ninguém vos fará qualquer dano. Se você tem ele como Senhor. Você crê nessa autoridade que ele te delegou? E você crê que teu nome está escrito nos céus? É isso que está dizendo, que Jesus está dizendo para ele. É tudo que vocês precisam. É de tudo que eu preciso. É ter esse conhecimento e viver a minha vida adequada a esse relato, a esse conhecimento, a esse ensinamento que Jesus ele deixou aqui, trazido pela narrativa do apóstolo Lucas na volta dos 72. Então, qual tem sido a tua maior alegria? Qual tem sido o teu maior objetivo e que tem te trazido a maior alegria? Eles não tinham ideia de que eles tinham que pensar nos nomes dele nos céus, mas pelo fato de que os demônios estavam obedecendo a Jesus, porque Jesus disse, não, ele obedece não é de agora não. Não é de agora que ele me obedece não. Ele foi sempre submisso a essa autoridade de Jesus, porque Jesus é soberano, é Deus, é o único Senhor dos céus e da terra. Os 70 reconheceram que ele é Senhor, afirmou aqui. Tem ponto de afirmação. Então, isso não pode ser negociado na sua vida. De que Jesus é Senhor.
É senhorio, é Senhor poderoso, é Senhor da tua vida. É Senhor de tudo, do universo e tudo que neles há. Porque o apóstolo João afirma no seu primeiro capítulo do Evangelho. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito havia sido feito. Tudo foi feito por ele. Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui estava ele, ensinando. E para ensinar, ele deixa que os discípulos passem por a experiência que Jesus sabe que eles vão passar, para que então Jesus venha dar a lição e corrigir aonde precisava ser corrigido. Sempre há, todo dia, algo nas nossas vidas que Jesus sempre está disposto, pelo Espírito Santo, pela palavra, a nos corrigir, a nos colocar no eixo, a lembrar que a coisa mais importante é a salvação. É mais importante de qualquer resultado da tua fé. O resultado da tua fé pode curar milhões, beneficiar milhões. Mas se não fizer a tua fé, colocar o teu nome no livro da vida, de nada adiantou você ter tanta fé em favor dos outros. A tua fé você só utiliza a teu favor? Mas em que sentido? Você está olhando para o nome escrito nos céus? Teu? Você tem colocado diante de Deus isso? Meu Pai, mantenha o meu nome escrito nos céus. E se não está, coloque agora, no nome de Jesus. Faça essa oração. Se você não tem essa convicção, essa certeza, faça essa oração. Meu Pai, em nome de Jesus, dai-me essa convicção, essa inteireza de fé de que o Senhor é Senhor sobre a minha vida. Diga para Jesus, Senhor, seja Senhor da minha vida, independente do que tu fizeres através de mim ou em mim, mas eu quero crer, eu quero acreditar piamente de que tu és Senhor sobre a minha vida, como Satanás sabe que tu és Senhor dos céus e da terra, e de todo o universo, de tudo, de toda potestade, de tudo, de todo o mal, principado, potestade, hostes espirituais da maldade, príncipe das trevas desse século, não importa. Jesus é Senhor de tudo. O poderio dele está acima de todos. O primeiro resultado da missão é nós reconhecer que ele é Senhor. O segundo resultado da missão delegada a nós aqui nessa terra como igreja é saber que antes mesmo de nascermos, de existirmos, Satanás já obedecia a Jesus. Jesus já era Senhor sobre Satanás. E viu ele cair do céu como relâmpago. Terceiro, ele nos delegou autoridade e poder sobre todo esse mal, no nome dele. Não somente para nos alegrar com o resultado, mas para alegrarmos muito mais ainda pelo nosso nome está escrito lá nos céus, no livro da vida. Isso é mais importante do que toda a riqueza e dinheiro desse mundo. Já me ofereceram muito para eu trocar o meu mestre. Me ofereceram milhões e milhões, que você não faz nem ideia. Contei até para pastor e amigo meu. Ele disse, eu tinha aceito na hora. Eu disse, não. O preço que foi pago na cruz por mim vale mais do que toda a riqueza desse mundo. Não estou atrás de nenhum centavo, de nada desse mundo. Graças a Deus. Quero um coração ao qual nunca perca essas duas convicções.
Melhor dizendo, essas 3 convicções. Primeiro, Jesus é Senhor. Não tem ninguém acima dele. Não há nada acima dele. O poderio dele está acima de tudo. A soberania dele é sobre todos. Isso eu quero que o Espírito Santo jamais tire do meu coração. Segundo, Satanás já obedece a esse poderio de Cristo antes mesmo de eu ter vindo a esse mundo, ou de qualquer pessoa ter vindo a esse mundo. Antes de Adão e Eva, Satanás já conhecia o poderio de Jesus e já se submetia a ele. Então vai continuar se submetendo no nome de Jesus. Terceira convicção que eu quero que o Espírito Santo mantenha dentro de mim, por meio da fé, é que meu nome ele escreveu no livro da vida. Pensa nisso, meu amado. Você tem olhado desse ponto de vista que Jesus está colocando para os seus seguidores, para os seus escolhidos, para os seus mensageiros? É por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Os ensinamentos de Jesus, se pode observar, todo o ensinamento de Jesus, mesmo abençoando as pessoas, mesmo as pessoas se tornando satisfeitas e alegres, ele sempre traz uma correção. Houve uma feita que Jesus ele foi para um lugar deserto. Na segunda multiplicação dos pães. E ali uma grande multidão ficou com ele ali 3 dias. A palavra diz que eles ficaram sem comer, sem beber. Aí os discípulos se preocuparam. Senhor, manda esse povo ir embora. Manda esse povo procurar comida, água, nas localidades mais próximas, porque aqui estamos no deserto. Sabe qual foi a correção que Jesus fez ao discípulo? Dê vocês de comer a eles. Eu escolhi vocês para quê? Jesus deixou que tudo aquilo que passasse para acontecesse isso. E aí Jesus vai lá e mostra para eles como é que se deve ser feito. Então faça isso, em nome de Jesus. Eu vou terminar, porque meu menino já acordou. Hoje ele está de férias, sem água, sem escola. Vai para lá que eu estou aqui terminando. E por isso eu vou terminar no nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, meu amado. Foi um momento de grande alegria. Aproveitando o tempo para poder levar essa palavra de Deus ao teu coração. Que Deus te abençoe cada dia mais e lembre desta palavra todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Abraço, fica com Deus. Em nome de Jesus. Amém.